Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno Chimarelli e hoje a gente vai falar aqui no nosso canal a respeito da Azevedo e Travassos. Sim, ela vem recentemente soltando até mesmo alguns fatos relevantes, combinação de negócios, planos de cisão, entre outras coisas. Isso tem feito até mesmo com que algumas matérias, alguns analistas de mercado até coloquem alguns comentários positivos, negativos e também meio que em cima do muro a respeito de tudo isso. E eu chamo a atenção para vocês aqui desses dois anúncios ou dessas duas notícias. O primeiro é o próprio fato relevante da companhia. Vou deixar aqui um pouco maior para vocês poderem observar. Então, o que a gente consegue ver aqui? Bom, é um fato relevante que fala sobre um acordo de associação para combinação de negócios. Lembrando, pessoal, que a Azevedo e Travassos é uma empresa grande da parte de infraestrutura, da parte de grandes construções e também óleo e gás, onshore, offshore, entre outras coisas. Quando a gente fala isso, são petróleo, né? Basicamente, hidrocarboneto extraído tanto da margem quanto do mar. Então, uma coisa interessante aqui é que ela tem um conglomerado de empresas e de atuações, e nesse noticiário, ou nesse fato relevante, ela vem falando aqui sobre uma comunicação, né, em relação à companhia MKS Soluções Integradas. Pois é, você já viu aqueles trens que está lá escrito MKS, aquela parte de soluções e integração, logística, transporte e tudo mais? Pois é. Então aqui é uma combinação de negócios e também com a Congem Investimentos, seus respectivos acionistas e também um fundo de investimento. Então, basicamente aqui, o que é? É a combinação entre duas, três empresas, né, atrelado a um fundo de investimento para novos negócios. Até mesmo quando a gente observa aqui e dando os créditos para o investidor 10, fala sobre um pouco mais essa operação, né? A operação tem como objetivo a criação de um grupo empresarial de maior porte e diversificação. Lembrando que a Azevedo e Travassos atua muito aí na área, né, especialmente de óleo e gás, mas aqui a gente está vendo uma nova combinação com atuação nos setores de infraestrutura, manutenção, construção e agora também mercado de concessão, né, de saneamento. A empresa anunciou também um plano de reestruturação que envolve a cisão parcial de seus ativos relacionados à indústria de óleo e gás. Então, uma coisa interessante que a gente pode observar é que ela está meio que desmembrando, né, algumas soluções, parte de saneamento, parte de estrutura, infraestrutura e tudo mais, da parte de óleo e gás. Então, lá, acompanhada da incorporação das empresas MKS Soluções Integradas e Congem Investimento. Com a operação, os acionistas da MKS e Congem receberão ações da companhia resultante, com o fundo Camaçari e fundo Conge detendo aqui, respectivamente, esses valores de 57% e também 10%. Em recente transação, a companhia, por meio da sua subsidiária, adquiriu também cotas totais da empresa Fênix Óleo e Gás pelo montante de 137 milhões de reais. Com essa compra, a ATP espera extrair 2,73 milhões de barril de petróleo e 196 milhões de metros cúbicos de gás. A Azevedo e Travassos Participações, então, prevê não só barril de petróleo, mas também gás. Então veja que ela está sendo vamos colocar assim, multidisciplinar nas suas soluções, né? Parte de óleo e gás, infraestrutura, logística, integração, saneamento, né? Entre outras coisas. Quando a gente observa aqui um pouco do nosso gráfico, a gente até consegue ver que a Azevedo e Travasso aqui, nesse ano de 2024, está tendo uma queda de aproximadamente 30%. Até em alguns vídeos recentes eu falei um pouco sobre esses zigue-zagues que ela faz, né? A gente consegue observar isso nitidamente. E algumas coisas que me chamam a atenção são que alguns sobressaltos dessas cotações são a respeito de alguns fatos ou algum fato relevante de aquisição
entre outras coisas. Não que isso seja errado, mas a empresa, quando a cotação ela é movida pelo fato relevante, e não necessariamente pelos seus resultados de lucro, entre outras coisas, eu costumo ficar com um pouco de pé atrás. Não estou dizendo que a Azevedo e Travassos seja uma empresa ruim, não, bem longe disso. Especialmente na minha formação de engenharia, gosto muito da forma com que a empresa trabalha. Sem contar que a empresa, né, além de ter excelente proficiência na questão de engenharia, entre outras coisas, é uma empresa aqui centenária, tá bom? Mas continuando. Então, quando a gente observa aqui o gráfico do Ibov, o Ibov subiu 1%, praticamente 2024 você ficou no 0 a 0, e com Azevedo e Travasso, por conta desse zigue-zague aqui, caindo 30%. Ok? Aqui, caso você seja investidor, você consegue encontrar bons pontos de entrada ou oportunidades. Por exemplo, aqui hoje falta um pouquinho ainda para ela pegar o piso aqui, né, dos últimos meses na questão de cotação, que é por volta aí dos R$ 1,19 aproximadamente, ok? Outra coisa também importante quando a gente observa Azevedo e Travasso é ver o que os seus controladores estão fazendo com as suas ações. Então nós vamos observar aqui duas coisas. O que os controladores estão fazendo e como que está a taxa de aluguel que pode representar um movimento especulativo a respeito do ativo. Vamos lá. Então vou pegar aqui a ZEV4, a ação mais líquida, vou pedir para exibir. Aqui ele vai trazer tanto os contratos de compra e venda dos controladores do ticker 4, as ações preferenciais, e também do ticker 3, as ações ordinárias. Dados históricos, insider, muito bem. Por que é importante você ver aqui o que os controladores, a diretoria, os conselheiros estão fazendo? Bom, porque se eles estão se desfazendo, né, dos seus ativos, desfazendo aqui, né, dando venda, né, nos seus ativos, isso passa uma mensagem de que se os próprios controladores não estão colocando ali as suas fichas, por que nós, os minoritários, deveríamos? Isso é até um ponto interessante do livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Ele fala muito sobre isso. Observar o papel dos controladores. Se eles estão vendendo ou se eles estão começando a comprar empresas que não têm nada a ver com o core business da empresa. Né? Então, imagina lá a Azevedo e Travassos comprando uma empresa de produtos farmacêuticos, por exemplo. O que tem a ver infraestrutura com farmacêutico? Ela recentemente, aí, soluções, MKS, entre outras coisas, parte de saneamento, tem tudo a ver, porque são obras, infraestrutura, então faz até sentido. Mas vamos ver o que os controladores estão fazendo. Nos últimos 4 meses, não compraram e nem venderam. Aqui, no mês 3, venderam 61 mil, 60 mil, 150 mil. Compraram um pouquinho, 167 mil. Uma coisa aqui que me chama a atenção, né, quando a gente vai olhar aqui um pouco mais para baixo, olha só, no mês 9 de 23, eles venderam 3 milhões de ações, venderam quase 1 milhão de ação aqui. Então tem muita venda, tá vendo o sinal negativo? Tudo venda, venda, venda. Bastante venda aqui por parte dos controladores. Não estou vendo nenhuma grande compra, salvo esses 167 mil ações aqui. Então, isso aqui, se eu fizer um balanço de mais e menos, tem mais venda, obviamente, do que compra dos controladores. Outra coisa que faz bem a gente observar também é isso daqui. Ó. Eu vou vir aqui no nosso querido Invest Site, vou digitar aqui o ticker AZEV4, AZEV4. Eu estou pegando as mais líquidas aqui, tá? E vou ver aqui em registro de aluguel e posições como é que estão as taxas de aluguel. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Se aumenta muito a quantidade de ações alugadas, você tem uma inflexão no preço. Por quê? Porque as ações alugadas entram como venda descoberta, aluguel de ação, aquilo que o Barsi fala sempre. E quando as ações começam a ser muito alugadas, esses que alugam, né, ou que estão aí fazendo a venda descoberta, forçam o preço, né, porque infla o book, né, de oferta, de venda descoberta, empurrando o preço cada vez mais para baixo. Tá? Então é uma batalha meio inglória aí. Então vamos ver o que está acontecendo. A gente vem aqui mais para baixo, a gente aqui até consegue observar, né, o aumento de capital da empresa num passado recente, aí, mês 10, muito bem. Hoje tem cerca de 187 milhões de ações. E olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Tá vendo que aqui, olha, mês 12 de 23, olha, final do ano passado. 0,58% de ações alugadas. Primeiro ponto aqui. Aí o que aconteceu? Olha, do mês 1 até o mês 4, subiu
até 6,5% da quantidade total de ações alugadas. Teve uma pequena queda, agora subiu de novo, está batendo aqui, olha, 8% de ações alugadas. E veja só como esse gráfico crescente, ele é inversamente proporcional à cotação, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui e fazer esse zigue-zague lá na nossa cotação. Então, se você vier aqui, ó, na Azevedo e Travasso, eu vou até tirar aqui o Ibovia, dá uma olhada aqui, ó, vou pegar a partir de dezembro de 23, dá uma olhada. Vocês perceberam que o gráfico lá de aluguel, ele fez isso aqui, ó? Ele fez isso. E olha o gráfico da cotação, ele faz isso, isso, isso e isso. Ele é totalmente oposto ao aluguel de ação. Então, quanto mais tem aluguel de ação, mais contrato para aluguel, mais força para baixo aqui acontece com o preço. Isso a gente pode observar bem aqui, tá? Então, aqui subiu, né? Questão de aluguel das ações e a cotação fez isso, 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 isso. Tá lá, ok? Então, totalmente faz todo sentido essa observação. E outra coisa que faz sentido também é a gente observar a lógica de preços e valuation, saber qual que é o valor justo que eu poderia pagar em Azevedo e Travassos. Para isso, eu vou consultar aqui o nosso painel inteligente, que para a nossa comunidade aí, né, daqueles que adquiriram, né, já estamos chegando a mais de 600 acessos. Você só paga uma vez, é vitalício, não tem que ficar pagando assinatura. E também, né, eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. E também eu tenho aí uma novidade que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, né? Tá lá escrito novidade aí para vocês acessarem. Então, tanto o painel quanto essa novidade aí, vou deixar o link abaixo, tá bom? Aqui no nosso painel a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui o nosso ticker da ação. Então, eu só vou simplesmente selecionar aqui, vou colocar em letra maiúscula a ZEV 4. Vou dar um Enter e quero saber se está cara ou se está barata a Azevedo e Travassos. Olha lá, dei um Enter. O painel ele segue cotação do dia, tá? Sempre atualizado. E aqui eu tenho a informação. Veja que para Benjamin Graham, o pai lá do Velho Invest, o cara que escreveu Investidor Inteligente, para ele não tem nem como fazer cálculo, por quê? Porque é a empresa que dá prejuízo, embora o preço esteja abaixo do valor intrínseco, né? Na verdade, do valor patrimonial, e um PL negativo. PL negativo não tem como calcular o valor intrínseco aqui, o quanto que Graham pagaria. E para Greenblatt também está cara, porque a empresa não dá retorno e também o enterprise value dela não compensa, né? Ou seja, o valor da empresa, ok? Mesmo uma cotação tão baixa, sem dividendos, não tem nem como calcular. Mas se você quiser encontrar outras ações boas e baratas, é bem simples. Ó. Você usa aqui, limpa o filtro, pega apenas as baratas de Graham e também aqui as baratas de Greenblatt. E aqui a gente tem o acesso, né, a uma lista de ações boas e baratas para os dois fundamentalistas, até trazendo um excelente upside, ou seja, potencial de alta. Né? Então, vou deixar aí para vocês o link tanto da novidade quanto do painel na descrição e nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like e também se inscrever aí no nosso canal. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.